Agora a gente passa então para a nossa próxima apresentação, que na verdade não é uma apresentação, mas é uma discussão. Toda vez que a gente divulga esse evento, que já está na terceira edição, é a mesma pergunta que a gente ouve, né? Mas afinal, o que que é isso que vocês estão chamando de filosofia das proteínas e das células? E se eu puder contar um pouquinho da história de como começou? É, eu tenho muito interesse em entender as consequências epistêmicas, práticas e éticas da crescente automatização da prática científica. E eu me vi numa posição durante meu pós-doutorado que eu estava lá com todo aquele arcabouço filosófico, mas pensei assim, e agora, né? Eu preciso de um estudo de caso. Eu pensei, então vamos estudar esse software aqui, né, que prevê sinais peptídeos. Comecei a estudar com muita dificuldade. E eu apresentei na FIC com o Oswaldo. E eu estava conversando com ele, falando, mas o que eu faço, afinal? É filosofia? É o quê? Ele falou assim, você faz algo que corresponde a 2% do meu interesse. É filosofia das proteínas. E aí, todo evento eu pergunto para ele, né? Eu falo assim, e aí, tá 2% ainda? Aumentou? Não aumentou? Então, acho que a minha ideia é chegar a 70%, Oswaldo, seu interesse em filosofia das proteínas. E aí, assim, para não falar só de proteína, a gente fala, então vamos um pouquinho além, né? Falar um pouco de células. E aí a gente ficou com esse evento de filosofia das proteínas e das células. E eu sempre... Então, é um espaço aberto para a gente discutir. O Oswaldo preparou alguns slides, depois eu tenho algumas coisas para falar também. E a gente vai abrir a palavra para o Sérgio e para o João Cortez, que são os nossos organizadores. O Romeu. E é isso, gente. Então, Oswaldo, a palavra fica com você. Eu pego com o Diogo. Tá bom. Bem, então a proposta é a gente discutir se faz sentido falar em filosofia de proteínas e de células, né? Eu vou querer defender que sim. Se eu conseguir colocar isso na lapela. Tem que clicar, certo? Um pouquinho. Tá ao contrário. Eu que estou ao contrário. E eu queria só começar com esse desenho de uma célula feita pelo Haeckel. Eu não vou falar muito sobre células aqui, mas ele comenta nesse trabalho que eu posso passar para vocês. Esqueci agora como é que traduz isso, mas é alma das células e células de alma, uma coisa assim. Que ele fala que a ameba e esse oocito move e sente à vontade, ou seja, possui uma alma. Então, temos aí já uma questão, né, tradicional, clássica, que seres vivos têm alma, ou têm consciência, ou têm mente, ou têm cognição, ou têm senciência. A gente tem vários termos que a gente usa, não sabe muito bem o que significa. Então essa é uma grande questão com relação às células, né? Em que sentido elas são vivas, isso dá para dizer, claro, né? Mas em que sentido a cognição delas se assemelha à cognição humana, enfim. Mas essa é só um ponto de partida histórico. Recentemente essa autora, Maria Popova, colocou nesse livro dela que nós existimos como proteínas acesas por um propósito. É isso só para ilustrar, então, lembrar que a gente é feito de proteínas. Agora, quando a gente fala em filosofia, eu não estou querendo me comparar, vamos dizer, aos estudos tradicionais em filosofia aristotélica e toda a compreensão que se tem de filosofia lá no departamento de filosofia, né? A gente adota o termo num sentido mais modesto na filosofia da ciência, né, de reflexão conceitual sobre o que é, né, a ontologia do mundo e também sobre a metodologia e a epistemologia, ou seja, como que a gente conhece o mundo, como que as ciências adquirem maiores graus de confiança. Então, esses são, na filosofia da ciência, esses são os sentidos que a gente atribui à palavra filosofia, né? Então, é um sentido mais modesto, e é nesse sentido
que a gente fala em filosofia das proteínas e das células. Agora, apesar de ser, bem, sendo conceitual, significa que não é técnico, né? Para diferenciar do que os cientistas fazem, né? A gente não faz experimentos, a gente não faz contas, como na física. A gente trata dos conceitos, das ideias, procura um grau de rigor, quer dizer, a gente tenta, não é apenas, sei lá, um discurso conceitual em que a gente quer defender uma tese de que existe vida após a morte, então a gente, né? Tudo bem, a gente pode fazer isso, mas não é só isso, a gente quer um certo grau de rigor no nosso raciocínio, né? Então o filósofo preza por isso. Há também a ideia de a gente ir além do senso comum, então Platão falava sobre isso, né? E é uma coisa que dá para fazer uma filosofia do senso comum também. Mas muitas vezes o filósofo está querendo encontrar aspectos da realidade que vão além do nosso senso comum. E, inevitavelmente, na linguagem dos filósofos tradicionais, é a busca por um sentido, mas a gente também pode pensar nisso como sendo a defesa de uma posição, né? Todo filósofo da ciência, todo cientista mesmo, está defendendo alguma posição, mesmo que de maneira implícita, né, ou às vezes escondida, mas sempre tem um lugar que a gente quer chegar, alguma coisa que a gente quer defender, então isso também faz parte aqui da nossa... E claro que cada pessoa vai em direções diferentes e por isso que gera o debate. Bem, então aqui eu só queria salientar, quer dizer, aqui uma repetição do que eu falei antes, e lembrar que a gente, como ser humano, né, agora como foco da filosofia, a gente tem várias coisas que acontecem com a gente sente, pensa, sonha, né? E isso também faz parte da filosofia, né? A filosofia se preocupa com esses aspectos da vida humana. Agora, a ideia é que, em termos ontológicos, nós somos feitos de células, né? Nós somos feitos de proteínas. Então, se a gente está interessado em entender esses aspectos clássicos da filosofia humanística, torna-se interessante também a gente refletir sobre esses aspectos ontológicos da nossa constituição física e cerebral e mental. E aqui fazendo, então, chamando a atenção para o fato de que existe um mundo macroscópico, como a gente chama, que é o nosso mundo que a gente percebe no senso comum, mas existe também um mundo microscópico, que seria o mundo das células, e um mundo nanoscópico, e que estão todos juntos, né? E isso, então, filosoficamente é algo muito curioso e interessante, que a gente não reflete muito sobre isso, mas que está implícito aqui quando a gente discute proteínas e células. Em que sentido a gente é um monte de proteínas, em que sentido a gente é um monte de células organizadas de uma maneira bastante precisa, e qual é a relação disso com o nosso entendimento de nós como seres macroscópicos. E também tudo isso ligado à questão da mente, né? O que é a mente, como que a mente emerge ou se identifica com o nosso corpo. Bem, então, para salientar essa questão das escalas, né? Isso são chamadas escalas, né? Essa é a nossa palavra. Eu vou usar uma coisa feita, isso aqui já é uma coisa bem antiga, né? Partindo de um ser humano, e aí pegando uma regiãozinha, uma escala 10 vezes menor, né? Então 10 a menos 1 metro, aí 10 a menos 2, 1 milímetro, né? Então entrando na nossa pele, e aí de repente vai surgindo essas coisas, organelas tal, que são as células, né? Aqui seria mais ou menos a escala micro, só que acho que esses autores não foram muito felizes aí na representação da escala celular, ou acho que isso aqui é um núcleo celular. E à medida que a gente vai descendo, aí vão surgindo essas coisas, aqui eles focaram no DNA, mas que seriam a escala das proteínas e a escala nanoscópica. A escala nanométrica, assim, em termos ontológicos, essa aqui é a referência. Aqui é uma ideia
feito em 57, que foi realizado em 77, nessa animação aqui, bastante antiga, né? E eles vão para várias outras escalas também. Mas eu queria salientar que essas escalas têm diferenças ontológicas. São mundos diferentes. Curiosamente, estão todos juntos, mas ao mesmo tempo são separados. O mundo do nanoscópico ele é marcado pelas flutuações brownianas, vamos chamar assim, né? Então, naquele ambiente térmico, as moléculas de água, elas atuam individualmente, elas se chocam com as proteínas, com as outras moléculas. Aquilo está em constante movimento e esse é o mundo, né, das proteínas. Quando a gente sobe para o mundo das células, aquela coisa desorganizada já se torna uma coisa mais homogênea, né, nessa escala mais elevada. E, no entanto, existe uma coisa curiosa na escala das células, que é o reino das forças viscosas. Eu vou dar um exemplo. O nosso reino é o reino das forças inerciais. Então, por exemplo, se você for nadar na água, você vai pegar a água e puxá-la para trás. Você vai conseguir jogar a água para trás e aí, por ação e reação, você vai para frente. Uma célula não consegue fazer isso, um flagelado não consegue fazer isso, porque se ele tentar jogar o fluido, a água para trás, vai demorar tanto tempo, porque as forças viscosas passam a ter importância, que ele não vai sair do lugar praticamente. Então, uma célula não consegue nadar assim, não sai do lugar. Mas existem outras estratégias que a gente encontra, claro, nos micro-organismos, uma rosquinha de rolha girando já, de saca-rolha, né? Uma rolinha, o espiral de saca-rolha girando já tem um efeito de fazer o corpo se movimentar nesse reino das forças viscosas. Então, só para indicar que existem diferenças ontológicas que são interessantes para uma filosofia da natureza. Outro tema é a complexidade. O que é a complexidade? Bem, é difícil de definir, mas a gente sabe que o exemplo clássico de sistema complexo é o ser vivo, né? Por um lado, ele tem uma grande complicação, uma grande bagunça a nível, que fica claro a nível nanoscópico, mas por outro, devido à seleção natural, agindo como, né, da maneira que ela atua, os seres vivos têm uma grande adaptação, vamos usar esse termo, né? Ele tem uma eficiência no seu comportamento. Então, complexidade geralmente exprime não só a complicação, que é a bagunça, mas é uma bagunça que se harmoniza com fins muito bem definidos, claros, simples até, né, de sobrevivência. Então, complexidade é algo que se encontra entre, né, a ordem completa e o caos completo. Então, é difícil definir, mas é um termo muito usado e importante, né, nessa discussão toda. E o contraste entre a redução e a emergência. Então, eu não vou discutir isso muito agora, porque é uma discussão muito complexa, mas ela está presente quando se fala em filosofia das células e proteínas. Você está tocando nesse ponto e posições antagônicas vão, né, ter coisas diferentes a dizer sobre o que está acontecendo aí nesses reinos. Outra maneira de enfocar também a questão da filosofia das proteínas, por exemplo, é dizer que ela é uma sub-área da filosofia da bioquímica ou da biologia molecular. Então, existem alguns textos de filosofia da bioquímica que focam muito a parte metodológica, o que um bioquímico faz no laboratório, como que ele constrói seu conhecimento, e também, que são as questões epistemológicas e metodológicas, e também, eventualmente, discussões ontológicas, que é o que seria a filosofia das proteínas, né? É um foco mais ontológico, a gente está procurando mais entender o que as coisas são. Mas, é claro, é interessante também entender como que a gente obtém essa informação, né? No caso da filosofia das células, eu imagino que seria uma sub-área da filosofia da citologia, mas eu não sei se alguém já articulou esse conceito. Assim, filosofia da bioquímica a gente encontra na literatura, mas da biologia celular eu não sei se... Então tá. E para finalizar, deixa eu só levantar alguns temas que me trouxeram para essa área, né?
Então, com a Luma Mello, o primeiro estudo foi analisar um motor molecular e identificar 5 processos causais distintos. Então, por exemplo, o movimento browniano é um deles, a transferência de um quantum de energia, né, o ATP, dando um quantum de energia para o sistema, é outro processo causal. Então, tem esses processos causais proximais aí, e tem os 2 processos mais distais, que é a evolução e a regulação. Na vez passada, eu quis explorar uma ideia meio arrojada, tá? Meio pouco aceita, de que possivelmente as qualidades subjetivas que a gente vivencia, por exemplo, nas cores, a vermelhidão, etc., elas têm por base propriedades internas ou de proteínas ou de células. E qual das duas aí é uma questão em aberto. Mas eu não vou ficar falando sobre isso, porque ia demorar muito, né? E por fim, hoje eu tentei explorar um pouco a questão das bifurcações causais, nessa analogia com tomadas de decisões. Então, são exemplos de temas filosóficos ligados a proteínas. E agora eu vou passar a palavra para a Mari Witt, que vai dar uma dimensão um pouco diferente de outras dimensões da filosofia das proteínas e das células. Obrigada, Oswaldo. Eu tendo a não entrar em questões ontológicas porque eu acho elas muito difíceis e eu não tenho essa capacidade. Então, eu fico mais na ideia epistemológica do que a gente pode conhecer, de quais são as questões também metodológicas, né, da ciência. Então, essa é a minha área de interesse, né, a automação da prática científica. E aí, quando você coloca ali da questão dos dobramentos das proteínas, que a gente falou bastante na primeira jornada, e na segunda jornada foi exatamente quando eles ganharam o Nobel, né, por conta do AlphaFold. A gente sempre pensa muito nesses grandes modelos, né, de machine learning, tipo o AlphaFold. Eu estou mais interessada nas pequenas coisas e nos métodos da prática científica. Então, como que a gente usa, como que o cientista ele escolhe softwares para localizar a proteína, para saber se a proteína tem um tipo de sinal, um tipo de outro, como que ele escolhe a versão daquele software e como que isso realmente impacta no resultado de uma dada pesquisa. Então, essa é a minha questão, e tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas acabei de esquecer. E acho que é isso, então. Por enquanto, se eu lembrar, eu volto. Lembrei, é o mais importante. Pensar o que somos nós, né? E o que nos traz aqui. Então, eu fiquei muito com essa ideia da interdisciplinaridade. E o que a gente quer, o que a gente está fazendo. E aí, eu tenho nos meus slides, tem um slide sobre a filosofia das proteínas e das células, e aí eu tentei entender como uma área na filosofia emergente, então a gente está desenvolvendo jornada após jornada, e a gente está trazendo pessoas com diversos interesses. E eu acho que o que nos une é o interesse, a pesquisa, a interdisciplinaridade, mas mais do que tudo, né, tem uma coisa que cola tudo isso. E eu acho que essa coisa ela tem aspectos de afeto e afeição. Então, eu jogo aqui, como o Oswaldo falou na nossa última jornada, tem uma abertura à especulação, né? A gente pode trazer ideias arrojadas, ambiciosas aqui para discutir, porque a gente está tentando criar um ambiente amigável. Eu acredito que a amizade e o afeto é um dos aspectos principais da interdisciplinaridade. Então, acho que isso também é a nossa proposta do evento. Obrigada. Sérgio? Quer falar alguma coisa? Bem, me convidaram aqui para fazer parte da organização e eu não estou sabendo muito bem o que fazer. Mas... Não, mas assim, a minha trajetória, né, foi sempre no sentido de tentar entender, né, a natureza como um todo, tal. Sempre, desde criancinha, eu sempre fui muito curioso com biologia e tal. E depois, tipo, ter estudado tanto, assim, eu descobri que as grandes questões são as questões filosóficas mesmo, as questões metafísicas, né? Eu acho que esse é o meu interesse. Então, meu começo aqui, meu debut na filosofia está saindo nessa participação nessas jornadas, né? Então, isso assim que eu me coloco, né?
Então, é isso, basicamente é isso. Então, eu passo a palavra para o nosso co-organizador aqui, o João Cortese, né, que é bem mais da área, né, bem mais humano do que eu. Obrigado, Sérgio. Mas eu não sei se eu sou da área da filosofia das proteínas e das células, né, porque a gente está tentando aprender o que é. Mas obrigado, Mário e Oswaldo, pela possibilidade de conversar. Eu fiquei pensando assim, uma provocação talvez tenha a ver com a delimitação da área do ponto de vista ontológico. Porque assim, a filosofia pode falar sobre qualquer coisa, né? Desde falar sobre o ser, você pode aplicar a qualquer objeto. Isso a filosofia não tem uma restrição. E eu acho que o ônus da prova seria para a especialização. Então a gente tinha a teoria do conhecimento, no momento a ciência avança o suficiente para você ter que ter filosofia da ciência. Você tinha filosofia da ciência, um pouco a imagem e semelhança da física, no momento as particularidades da biologia transbordam, você precisa ter filosofia da biologia. E aí fiquei pensando, o que justifica que seja a filosofia das proteínas e das células especificamente, né? E talvez dependa de qual divisão a gente faz da biologia, né? Na segunda jornada eu trouxe aquela proposta do Scheiner, que é um ecólogo, que vai propor 5 áreas. É uma proposta dentre outras, né? Ele fala genética, evolução, ecologia, teoria celular e teoria dos organismos. Ele, por exemplo, joga biologia molecular como algo instrumental para essas outras áreas. Ele não vê isso como um domínio ontológico que justificaria uma disciplina autônoma na biologia, né? Então, nisso eu fico pensando, quer dizer, que direito ontológico as proteínas têm versus outro tipo de molécula. Não que a gente não possa fazer filosofia das proteínas, com certeza a gente pode, né? Que o Scheiner coloca genética, ele separa de evolução, genética, evolução, ecologia, é um ecólogo, né? Teoria celular, que ele chama de teoria das células, e teoria dos organismos. Parece até que tem vários departamentos norte-americanos, o Diogo Mello, nosso colega, estava falando, que estão se chamando Organismic Biology, né? O texto de 64 do Dobzhansky é Biology, Molecular and Organismic. E quando ele quer falar que a evolução também existe, além da biologia molecular, ele vai trazer essa dimensão do organismo. E está muito em voga atualmente, né, uma filosofia da biologia dos organismos. Então, quando o Oswaldo estava falando dessa questão dos níveis, e vocês falaram, nos interessa o que nos constitui, acho que enquanto seres humanos, talvez de algum modo, né? Então, tudo bem, as proteínas e as células nos constituem, mas o nível do organismo, né, o que faria o todo, também vai ter que estar, de algum modo. O nível do gene também. No fundo, a minha problematização, o que eu estou tentando pensar é, filosofia das células e das proteínas pode ser 2? Ou se a gente desce para esse nível, tem que ser mais, no fundo? Teria que ser filosofia das proteínas e das células e dos genes e do organismo. No fundo, é um pouco assim, se a gente desce para esse nível, quais são as que compõem? Enfim, uma coisa que eu queria trazer para o debate. Perfeito. Acho que eu que estou coordenando o debate. Só uma coisinha, vamos fazer assim, ó. Montar um sistema sígnico aqui. Mão significa nova questão. Dedo significa um apontamento da questão anterior com o mesmo assunto, tá? Vamos tentar citar. O objetivo. Eu posso dar o crédito depois. Eu acho que quando a gente fala de níveis, de escala, a gente não pode falar de uma diferença ontológica entre eles, porque a ideia principal da ontologia seria justamente unificar os processos em algum tipo de estrutura comum a eles. Então, nesse sentido, eu sinto que a ciência, de maneira geral, até o começo do século XX, tinha uma ontologia newtoniana, fisicalista, bem estabelecida, que, na verdade, guia os nossos pensamentos até hoje, que tem a ver com um reducionismo, não um reducionismo no sentido de... Tanto um reducionismo no sentido de reduzir as coisas aos processos menores, moleculares, mas também um reducionismo no sentido da filosofia da mente de só reduzir as coisas a processos físicos, né? Então, eu sinto que... esse é meu ponto sempre, assim, que, no fim, que a gente está em falta de um novo paradigma ontológico que, no fim, dê conta da física quântica como descoberta instrumental muito bem provada e, enfim, muito bem estabelecida já, né? 100 anos de quântica. E isso está
muito pouco em debate, assim, isso está muito pouco em evidência. E eu acho que é justamente porque a única maneira de se conciliar com a física quântica é, de alguma maneira, associar as propriedades mentais da matéria, determinar propriedades fundamentais da matéria que são mentais e não físicas. Acho que é isso. Tem. Ah. Pode ser, Romeu, aí eu vou dar o microfone. A dúvida que eu tenho é que todas essas categorizações que eu vejo até hoje, nenhuma é convincente o suficiente. Eu fico sempre meio atrapalhado com elas. Eu gostaria, eu tendo a adotar mais uma situação de um pano de fundo aonde a natureza oferece todas as possibilidades e acontece um processo de seleção para acontecer o que é mais comum, o que é real, o que deu certo. E o que deu certo é por uma coisa tipo ou seleção natural. Você pode chamar de várias maneiras, ou de seleção natural, ou de auto-organização, e várias dessas coisas, em vez de ficar tentando colocar categorias antes. Então, a natureza oferece todas as possibilidades. Algumas dão certo e a gente, então, vai categorizá-las, em vez de partir das categorias anteriores e ver. Como hoje proposto aí foi tomada de decisão. Eu imagino que a tomada de decisão é uma síntese que a gente faz depois da decisão ser tomada naturalmente pelo acoplamento entre os fatores que estão se mexendo. É um tipo de auto-organização, um tipo de coisa assim. A coisa acontece e aí a gente fala, a decisão foi tomada. Não, a gente é que toma a decisão depois que a coisa já aconteceu. Queria só voltar para a fala do professor João, que então é uma mão. Tá. Eu fiquei, nossa, será que é um dedo ou uma mão? Pode ficar. Pode ficar? Você tá com o telefone, né? Estou aqui. Bom dia, pessoal. Uma pergunta que me parece simples existe hoje uma questão maior, um problema maior para a filosofia das proteínas? Alguma coisa que norteia ou que desafia? Queria ter um entendimento disso. Qual que é o maior problema, a maior questão nesse momento para o projeto de filosofia das proteínas? Existe? É possível articular ou apresentar ou falar disso nesse momento? Não, acho que é mais impertinente. Haveria uma distinção entre filosofias como peptídeos e filosofias de proteínas? Não. Eu acho que a ideia, quando fala de proteína, inclui também a DNA e tudo. Estaria incluindo só que as proteínas têm menos destaque, vamos dizer assim, só mais genética, então, o fato de que as proteínas são os blocos que constroem nosso corpo. Tudo bem, são causados por certinho que interagem com o DNA, mas a gente é constituído de proteínas. Então, daí que veio a ideia. Agora, eu não saberia dizer, além de tudo que a gente falou aqui até agora, né, se tem uma questão. Acho que não, porque não é um campo que esteja articulado, né? É um campo meio novo, vamos dizer assim. Eu não sei se é mão, eu queria comentar, mas acho que é depois dele. Não, eu só ia comentar que eu acho que assim como algumas discussões de filosofia da biologia podem reverberar também no debate sobre a conceitualização e a formulação do campo da filosofia da proteína, eu acho que também algumas questões de metafísica também afetam esse debate pela seguinte razão. Muitas vezes a gente entende a metafísica como uma função monista, que é a metafísica serve apenas para explicar como a realidade é. Mas eu acho que em compreensões mais pluralistas,
como aí vem a questão da engenharia conceitual, por exemplo, a gente poderia tentar entender o campo da filosofia das proteínas como uma engenharia conceitual. Então, dado um framework teórico, a gente pega um certo conceito e vê como a gente vai entender esse conceito dentro desse framework teórico. Por exemplo, aí eu não sei se o Oswaldo concordaria comigo, mas a apresentação dele me pareceu muito isso. Assim, dado esse framework teórico da proteína P53, ela está tomando decisão ou ela só está tendo esse swift ou essa bifurcação causal? Então, qual que é o melhor significado para isso que ela está fazendo? Qual que é a melhor compreensão que a gente poderia ter em relação a esse termo específico, e não se isso reflete uma natureza da realidade de como a proteína se comporta ou não. Então, eu acho que pode ser que tenha o aspecto metafísico, como também pode ser que tenha um aspecto de engenharia conceitual por trás dos conceitos que a gente está trabalhando dentro de um framework teórico. Então, eu acho que isso dá também um gás para formular essa área. Assim, eu não sei, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Qual que é? O dedo é... Eu queria comentar... um follow-up. Não, porque assim, se... Aqui. Filosofia das proteínas também inclui os genes e tudo. Eu fico pensando, será que então não é a filosofia um pouco das bases materiais da vida, de algum modo? E aí eu acho que o que o Oswaldo estava puxando da noção da escala, eu acho que faz todo sentido, né? De puxar as escalas. E teve gente que olhou para isso, né? Por exemplo, faz um século, eu acho que o Darcy Thompson, o Haldane, eram pessoas que estavam olhando para esse tipo de coisa que o Oswaldo estava falando. Tensão superficial da água. Isso funciona de uma certa maneira para organismos numa escala e de outras para outros, né? O inseto pode ficar em cima da água, nós não, e ao contrário, se o inseto é ensopado de água, acabou, né? Porque a película de água em volta... Mas, enfim, isso para dizer, quer dizer, será que não é, assim, na pista de uma bioquímica, mas por isso que dialoga tanto com o reducionismo, né? No fundo, talvez não caiba parar na proteína, mas seria a questão de todas as bases físico-químicas da vida e o que filosoficamente a gente pode falar sobre isso. Então, dialoga diretamente com o plano do reducionismo, mas acho que teria que abrir para o resto da escala, né? Não sei o que vocês acham. Acho que o termo base matéria... Não, o termo eu não sei, eu falei agora. Eu estou bem no brainstorm aqui, não sei, isso eu acabei... Mas vocês entenderam a ideia, né? No fundo, quer dizer, é uma questão sobre as condições de possibilidade ou as condições de restrição, né? De como a vida pode se dar. E aí eu acho que a questão da escala também é interessante para isso. É uma fronteira entre a física e a biologia, de certa maneira, também. Por isso que eu acho que falta um enfoque na quântica de maneira geral, assim, de procurar possíveis visões de mundo, de imagens de mundo, assim, do que está acontecendo. Temos um dedo aqui, depois temos uma mão. Eu acho muito interessante essa questão com flerte com a quântica, né? E o meu comentário, ele gira um pouco em torno disso, porque apesar de parecer que faz sentido, e eu acho que há um campo a ser explorado efetivamente, porque se tem uma teoria que trouxe tanto impacto para a física, como que isso ainda não reverberou na biologia, mas esbarra numa questão experimental. As bases para fazer uma pesquisa na quântica não tange com a complexidade que a gente tem, que a vida, que a biologia opera. Então, eu acho que, nesse ponto, eu acho muito interessante olhar para esse lado, tentar fazer um certo reducionismo para ciências físicas, mas temos um break point que é na questão experimental de como se faz a pesquisa em quântica, que talvez a gente ainda precise de muito mais aparato para pensar isso para a biologia. Mas é só um comentário que eu também acho muito pertinente. Comentando sobre o comentário dela, eu acho que é um apontamento muito válido, realmente, porque eu não diria um break, mas eu diria que justamente por uma aglutinação das complexidades da quântica, isso se confunde na biologia de uma forma em que é complicado você necessariamente apontar as relações de reducionismo ou emergência de qualquer evento individual ou em coexistência com outros. Entretanto, eu acho que isso não é bem o mais essencial ou porventura o mais útil do comentário dele. Eu acho que o mais interessante de desenvolvermos uma nova filosofia da ciência que contemple, por exemplo, a quântica,
seria muito mais sobre o método em como nós aproximamos a ciência, como nós aproximamos o estudo dessas coisas, não só a epistemologia, mas o nosso próprio questionamento de como nós desenvolvemos um experimento, de como nós desenvolvemos conclusões e esse tipo de coisa. Porque por mais que nós, por exemplo, a biologia, sim, tenha outras práticas experimentais, outras práticas de desenvolvimento, muitas vezes a linha de razão causa consequência, a linha de razão, como nós desenvolvemos a partir disso, a linha de razão, o que nós fazemos a partir disso, ainda segue muito o modelo físico. Por exemplo, o que o Diogo estava apontando. Muito está se tratando a perda de consciência como uma desintegração do modo padrão. Mas ele mesmo falou que existem casos em que você tem uma fragmentação do modo padrão, você não tem uma perda de consciência. Isso não devia ser um tópico extremamente questionado, extremamente pesquisado? E, tipo, o que está sendo feito a partir disso? Então, eu acho que o que ele está apontando de uma nova filosofia de ciência a partir da quântica é justamente uma filosofia que aborda esses casos. Ou, pelo menos, é o que seria mais interessante. A gente tem 2 dedos, Sérgio ali. Romeu, é um dedo? Tá, e aí a gente tem uma mão do Kogler. E aí a gente vai fechando, que já são meio-dia. Já é meio-dia. Uma ponte que eu conheço entre física quântica e biologia é a questão das mutações. Porque você tem a mutação acontece... Primeiro existe uma coisa é a lesão do DNA, mas vamos simplificar. A mutação acontece quando você está, durante o processo de duplicação do DNA, uma base nitrogenada que está numa forma enol, ela passa por uma forma... por outra forma, né, a dupla ligação fica andando de um lado para o outro, isso é um fenômeno essencialmente quântico. E quando acontece isso daí, e tem uma incorporação que seria errada daquela base que seria naturalmente complementar, teve o fenômeno da lesão do DNA, que depois, se for herdado, é considerado mutação. Então essa é a única ponte que eu conheço. E assim, eu tenho visto alguma coisa sobre a questão dos fenômenos quânticos, né? Eles acontecem nesse nível, no nível nanoscópico ou abaixo dele, né? E assim, os fenômenos físicos não quânticos acontecem quando colapsa as funções de onda em coisas que são múltiplas, né? São maiores que isso, né? Então, é o que eu tinha para falar. Muito rapidinho, é uma frase. Se eu não me engano, também tem estudos de ligações entre física quântica e biologia em questões de magnetismo e orientação de migrações de alguns animais, se eu não me engano. Mas tem o Romeu aqui, a mão o dedo. A minha ideia Romeu. Ah, tá. A minha ideia é de reelaborar um pouco essas anotações que o Oswaldo está fazendo. Eu começaria com evolução, porque evolução vem desde a matéria básica toda, até surgir peptídeos pré-bióticos. Depois eles podem atuar junto com água, fazendo proteínas e a motilidade das proteínas todas. Depois surge a genética como memória para fazer proteína. E daí vai. Eu converso nessa, a gente pode seguir. Eu só ia trazer um pequeno ponto de que quando eu estou falando sobre bases experimentais, tem estudos clássicos sobre fotossíntese, e foi assim que começou essa área de biologia quântica, né? O ponto é, embora saibamos que a natureza seja quantificável e que isso reverbere na emergência que são os organismos, o fato que há uma complexidade de juntar eventos torna hoje, experimentalmente, complicado trazer conclusões filosóficas a partir de incursões da física quântica na biologia. Mas eu acho pertinente a gente seguir por esse lado. Mas era só esse pontinho que eu acho muito interessante, essa apreciação. Obrigada. Eu agora estou com 2 microfones. É um dedo? É rapidinho que a gente tem uma mão aqui. Não tirou. Certeza. Eu acho que isso tem muita, assim, né, tem se desenvolvido biologia quântica, fotossíntese, DNA, tudo, mas acho que um pouco o ponto é que isso é um pouco assim, a maneira que eu percebo como funciona a quântica, né? Mas é tudo quântico. Tipo, a gente só consegue observar efeitos
mais específicos quânticos nessa escala. Então, por exemplo, né, da ligação dupla, que varia, ou da absorção da energia na fotossíntese. Então, a gente só consegue observar nesses pontos bem redutivos, né? Mas a estrutura ontológica é quântica. Então, essa redução de onda que está acontecendo é sempre redução de onda que está acontecendo. Então, é sempre um processo quântico que se expressa num ponto material, né? Então, a redução é sempre processos entre ondas, entre funções de onda, e não entre partículas, que é o jeito que a gente acaba pensando normalmente. Assim. Acho que é um pouco isso. Tipo, porque é isso, assim, se pensa na quântica como, a quântica só acontece em escalas pequenas. Não. O ponto é que as escalas grandes são propriedades emergentes de relações quânticas que estão acontecendo em todas as escalas, na verdade. Acho que é um pouco isso. Obrigada. Então, mais alguma colocação? Ou vamos almoçar, Oswaldo? Não, eu ia só perguntar se DNA é um peptídeo? Não. Não. Memória. O que o DNA e a proteína têm em comum, quimicamente? E proteínas, não tem algo em comum que seja uma palavra simples? É o mesmo fora da célula e dentro da célula. Moléculas. Proteína dentro da célula é completamente diferente de um peptídeo. Seria molécula orgânica, então? São diferentes categorias de macromoléculas. Macromoléculas. Assim como os açúcares, polissacarídeos, são macromoléculas. Macromoléculas. DNA Filosofia das moléculas. Das macromoléculas. Mas eu acho que um elemento importante é a ideia de repetição deles. Né? Se você tiver um DNA, mas é um DNA que toda vez que ele é criado ele é algo aleatório, não serve para nada. Não um DNA propriamente dito no genoma. Portanto, eu acho que essa ideia de que é algo que tem uma certa repetição, uma certa padronização que vai se alterando eventualmente é um aspecto interessante que a gente estuda aí se tiver lugar. Mesma coisa para a proteína. Não sei, proteína da célula é uma coisa, proteína fora da célula é outra. E DNA é o mesmo. Dentro ou fora, só muda a sequência. A sequência surge por seleção. E a seleção é pela função da proteína e não por propriedade do DNA. Então, o DNA é passivamente na memória. Então tá, então a questão de transformar a filosofia das proteínas em filosofia das macromoléculas. Ninguém fala de filosofia da vida. Só um comentário, pensando em termos evolutivos, antes das proteínas, trazendo uma outra macromolécula que é o RNA. O RNA, em termos evolutivos, eles atuavam como ribosimas. Então, em termos evolutivos, nos organismos lá no primórdio, tem a molécula de RNA que atuava como proteínas. Elas eram os ribosimas. Então, é uma hipótese, é uma teoria de evolução, né, dos organismos. É dele. Mas a atividade enzimática já foi comprovada. Por que a atividade enzimática? A origem de peptídeos e proteínas e aminoácidos simples. A origem de RNA ninguém demonstrou um nucleotídeo, ninguém demonstrou um nucleosídeo prebiótico. Bem, isso é um debate então para amanhã à tarde. RNA antes do DNA, com certeza, mas é depois da proteína. Então tá, então.